Shabbat Shalom, é um prazer ter você conosco. Nós estamos aqui nessa celebração do serviço de Shabbat, porque nós cremos na raiz judaica que a nossa fé tem, e o sábado é um dia especial, foi o dia que o Senhor preparou para que semanalmente nós tivéssemos descanso da rotina, nos afastássemos de todas as coisas externas e nos voltássemos para uma comunhão mais íntima com Ele. E nesse dia está reservado um momento para leitura e estudo da Torá, que é a instrução que Ele cuidadosamente deixou preparada para que nós seguíssemos. E nos evangelhos é bastante comum nós vermos a expressão "e estava na sinagoga como de costume", se referindo a Yeshua, o nosso mestre Jesus. E assim nós estamos, não numa sinagoga, estamos numa pequena comunidade, mas seguindo os costumes que Jesus tinha. E dentre esses costumes está o de estudar a sua palavra. Nós estamos hoje entrando então no livro de Devarim, que é o livro conhecido por nós como Deuteronômio, mas o nome correto em hebraico é Devarim, e ele está nas primeiras palavras mencionadas no capítulo 1 de Devarim. E estas são as palavras. Em hebraico, palavra é devar. O plural, palavras, é devarim. Então, você já tem mais essa informação. E a Bíblia onde eu leio para você é uma Bíblia judaica completa. Então, algumas expressões elas estarão em hebraico, mas você acompanha na sua Bíblia e o nome que eu disser em hebraico você já vai fazer a associação, que é o que você tem aí na sua tradução. Eu farei a leitura e você acompanha. Antes de fazer a leitura, deixa eu só esclarecer para você. Seguindo também o costume judaico de estudo da palavra, o Pentateuco, que nada mais é do que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi dividido em porções e ficou estabelecido que cada uma dessas porções seria estudada a cada sábado nas sinagogas, ou no nosso caso, nas comunidades. Essa divisão foi feita pelo sacerdote Esdras, provavelmente, e isso facilita para a compreensão e para a distribuição da palavra. Embora essa divisão esteja concentrada no Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, essa divisão facilita a nossa compreensão. E embora ela esteja restrita aos 5 primeiros livros, ela acaba abrangendo toda a palavra, porque esse estudo ele é conectado com os profetas, com os salmos e também com a Brit Hadashah. Brit Hadashah é a nova aliança, ou aliança renovada, ou o assim chamado Novo Testamento. Dessa forma, ao invés da gente estudar numa semana Gênesis e no outro culto a gente aborda Mateus e no outro culto a gente aborda Apocalipse e acaba fazendo um entrelaçamento das palavras sem que haja um direcionamento. Não que Deus não fale quando isso acontece dessa forma, mas para que a nossa compreensão fique melhor alicerçada, essa divisão em porções, que no hebraico a gente chama de parashá, no plural parashiot, ela facilita a nossa compreensão e abrange a Bíblia como um todo. Amém? Então vamos lá. Devarim, capítulo 1. Estas são as palavras faladas por Adonai a todo o Israel, no lado mais distante do rio Jordão, aqui na minha versão Yarden, no deserto em Aravá, diante de Suf, entre Paran e Tofel, Lavam, Atzerot, Dizahav.
São 11 dias de jornada de Horeb a Cades Barnea, através do caminho do Monte Seir. Pois bem, aqui, nesse ponto da caminhada do povo, eles estão prestes a se desligarem de Moshe, o nosso Moisés, porque estava determinado pelo Eterno que ele não entraria na terra prometida, e você sabe a razão disso, aquela ordem que ele recebeu do Eterno com relação à provisão de água, mas nós não vamos entrar nisso para não sair do foco desse estudo de Devarim. Mas nessa preparação para se desligar da comunidade de Israel e passar o comando para Josué e Yehoshua, ele estava dando uma revisão das instruções, ele estava fazendo uma recapitulação da jornada do povo até ali. E no capítulo 3 ele diz: no primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo que Adonai ordenou que lhes falasse. Isso ocorreu após a vitória sobre Sihon, o rei do Emori, que vivia em Esbom, e Og, o rei de Bazã, que vivia em Ashtarot, em Edrei. Aqui ele faz uma menção ao 11º mês. Para nós, para a nossa cultura ocidental, o 11º mês seria novembro. Mas a Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. E esse 11º mês, ele faz parte de uma divisão de meses que começou lá na transição do Egito para o deserto, quando eles começaram a caminhada para a Terra Prometida. E foi estabelecido que ali seria o primeiro mês da cultura judaica. Nós também não vamos entrar nesse pormenor, vai ser assunto para outros vídeos, a sequência dos meses que a cultura hebraica segue. E é com relação a esse mês que nós estamos falando. Eu não fiz essa associação aqui, mas futuramente a gente vai mencionar isso. E essa revisão, como eu já havia falado, ela era necessária para que o povo soubesse as condições que eles teriam que cumprir para acessar a Terra Prometida. E Moshe segue a narrativa dizendo: além do Yarden, na terra de Moabe, Moshe assumiu a responsabilidade de expor a Torá. Era isso que ele estava fazendo, expor a Torá, que é a instrução para que aquele povo tivesse uma caminhada saudável, seguindo as instruções que o Eterno deu. Todo mundo imagina que a Torá é uma lei que engessa, que enrijece, e é muito ao contrário. A Torá aponta aquilo que o Eterno quer que a gente siga para que nós alcancemos bons resultados. Ele é o mesmo se a gente cumprir ou não cumprir a Torá, se a gente buscar cumprir a Torá ou não buscar cumprir a Torá. Os únicos beneficiados no cumprimento da Torá, na busca pelo cumprimento da Torá, somos nós mesmos. E isso é um gesto de amor do Eterno quando ele elaborou a Torá para que nós tivéssemos como guia. No versículo 6 ele retoma a narrativa e diz: Adonai falou-nos em Horeb, ele disse: há muito tempo vocês têm vivido junto a esta montanha. Voltem, movam-se e avancem para a região montanhosa do Emori e para todos os lugares próximos dali. Desse ponto, eu vou pedir para você pular comigo. Eu vou aqui para o versículo 9 dizendo: nesse tempo eu disse a vocês, vocês são uma carga muito pesada para eu carregar sozinho. Adonai, o Deus de vocês, multiplicou-os de tal maneira que vocês hoje são tão numerosos
quanto as estrelas do céu. Você se lembra que quando Adonai chamou Abraão para que ele deixasse a sua parentela e seguisse para uma terra que ele nem sabia qual era, onde era, ele fez esta promessa, que eles se multiplicariam. E nesse ponto da jornada do povo hebreu, eles já estavam multiplicados a ponto de Moisés fazer essa observação aqui. Aí ele diz, continua falando no versículo 11, que Adonai, o Deus de seus antepassados, aumente seu número 1000 vezes e os abençoe, como prometeu aos seus antepassados, aumente seu número 1000 vezes. No entanto, Moisés falando, vocês são difíceis de suportar, são desagradáveis e briguentos. Como poderia eu aguentá-los sozinho? Então, ele faz menção aqui no versículo 13 a uma orientação que o seu sogro Jetro havia dado quando ele chegou e viu Moisés aconselhando individualmente cada pessoa, resolvendo cada problema particularmente. E Jetro, já na condição de admitir que o Deus que Moisés havia testemunhado para ele era o Deus dele, ou seja, Jetro havia se convertido ao Deus de Moisés, ao Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, ele orientou a Moisés dizendo, escolha para si cada uma de suas tribos homens sábios, sensatos e inteligentes, e farei deles seus cabeças. Este foi um conselho dado por Jetro a Moisés, e assim ele fez. Eu vou avançar um pouco mais a leitura, porque ele vai continuar aqui na recapitulação do que eles estavam vivendo desde que eles atravessaram o mar de Suf. Ele continua aqui dizendo, no versículo 21, vejam, Adonai seu Deus pôs a terra diante de vocês, uma ordem de Adonai, subam, tomem posse como Adonai, o Deus de seus antepassados, disse a vocês, não temam, não se assustem. Aí eu vou pular para o versículo 26. No entanto, vocês não subiram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, nosso Deus. Em suas tendas vocês reclamaram. Trazendo para uma linguagem que nós temos bastante hábito, eles murmuraram. Ah, se nós soubéssemos o quanto a nossa caminhada é bloqueada, é interrompida a cada murmúrio, a cada reclamação que nós fazemos. Essa foi a razão da caminhada do povo de Israel ter durado 40 anos. Foi porque eles reclamaram. Pelo fato de Adonai nos odiar, eles disseram, ele nos tirou da terra do Egito apenas para entregar-nos aos Emori, para sermos destruídos. Que tipo de lugar é esse para onde nos dirigimos? Nossos irmãos fizeram que a nossa coragem se extinguisse quando nos disseram, o povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E por isso, e por fim, vimos ali os Anaquim. Esse trecho que Moisés repete foi a reclamação que provocou o retrocesso na caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida. Apenas Caleb e Josué reconheceram que a terra que o Senhor estava dando era uma terra abençoada, era uma terra boa. Adonai não daria uma terra ruim, mas apenas eles dois, Josué e Caleb, perceberam isso. Os demais só viram obstáculo, só viram dificuldade, só viram impedimento e dessa forma eles desencorajaram todo o povo com o relato que eles fizeram na oportunidade em que eles foram espiar a terra. Aí no versículo 29, eu respondi a vocês, não sejam medrosos, não os temam. Adonai, Deus que vai à frente de vocês, lutará a seu favor,
da maneira com que realizou todas essas coisas por vocês no Egito, diante de seus olhos. Meus irmãos, olha que recado importante é dado nesse versículo 30. Moisés tenta fazer com que eles lembrem que ao longo daqueles 40 anos, tudo o que eles viveram foi milagre realizado por Adonai, providência realizada por Adonai. Eles andaram 40 anos sem que os pés inchassem, sem que as roupas ficassem poídas, elas ficaram mantidas. Eles tinham comida e bebida diariamente. Tudo o que aconteceu com eles nessa trajetória foi providência de Adonai, foi ajuda de Adonai. Então, ele fala aqui no versículo 30 de modo a fazer com que eles se lembrem de que é a ajuda de Adonai, é pela ajuda de Adonai que eles estavam até ali. Até aqui nos ajudou o Senhor, diria mais na frente o profeta Samuel, mas Adonai ajuda. Por que então aquela dificuldade que eles estavam deixando tão evidente, ainda que haja dificuldade, ou melhor, é exatamente quando há dificuldade que Adonai tem a possibilidade de manifestar a sua graça, manifestar o seu poder de tirar do nosso caminho o obstáculo. Isso não quer dizer que o povo não tivesse suas atribuições, assim como nós temos aquelas coisas que nós é quem temos que fazer. Aquilo que nós temos que fazer, Adonai não fará. Porém, quando a nossa capacidade se limita, aí Adonai entra com providência. Está escrito aqui, Adonai nosso Deus vai à frente de vocês e lutará a seu favor. Isso é mais do que um estímulo para que a gente enfrente o obstáculo, sabendo que até onde nós pudermos, nós faremos, e quando nós não tivermos mais condições, Adonai nos ajudará. E aí ele segue, no versículo 32, contudo, nesse ponto, vocês não confiaram em Adonai. Então a gente volta lá no versículo 26, quando eles reclamaram, quando eles murmuraram. Então vamos substituir o eles por nós. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, isso significa que nós não confiamos em Adonai. Meus irmãos, essa maneira de estudar a Bíblia, dividida em porções, estabelecida pela influência judaica na nossa fé, ela é muito rica, porque há coisas que a gente lê, mas não se dá conta. Mas esse ciclo que eu mencionei no início, de divisões da palavra do Pentateuco, ele se repete. Quando ele acabar, quando ele chegar na última porção, ele retoma a primeira porção. E a cada repetição, Deus vai revelando para nós coisas que não haviam sido reveladas nas leituras e estudos anteriores. E isso eu digo por uma experiência própria. Essa relação entre a murmuração e a reclamação do povo de Israel e a minha posição diante de alguns problemas, dizendo de uma forma bem pessoal, ela é mais do que verdadeira. Todas as vezes que a gente reclama e murmura, a gente expressa indiretamente a repreensão da nossa parte ao trabalhar de Deus. Olha, como nós podemos fazer isso? Se nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Soberano, e se Ele faz, seja lá o que for, Ele faz o que é melhor para nós. É bem verdade que na hora do problema, a gente tem muita dificuldade de lembrar disso, mas o estudo da palavra vai fazer com que a gente coloque dentro da nossa corrente sanguínea isso. A reclamação, a murmuração é uma posição de repreensão ao Eterno e uma posição pior ainda, de desconfiança do seu poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos impeça de murmurar e de reclamar, para que o seu trabalhar nas nossas vidas possa fluir de uma maneira plena. E aí, continuando, contudo, nesse ponto, vocês não confiaram em Adonai, seu Deus. Adonai
foi à frente de vocês, procurando por lugares para armarem suas tendas. Olha o cuidado do Eterno. Na caminhada pelo deserto, era Ele quem procurava o melhor lugar para que eles armassem as tendas, mostrando a vocês o caminho a seguir por meio do fogo à noite e da nuvem durante o dia. Eles gozaram com esse favor ao longo da trajetória em todo o tempo. Uma coluna de fogo que, além de iluminar, aquecia, porque a noite no deserto é extremamente fria, e durante o dia uma nuvem que, além de dizer qual a direção a ser seguida, ainda diminuía o calor intenso do deserto, que é muito forte durante o dia. Olha o cuidado de Adonai. Isso não poderia ser desprezado, nem por eles e nem por nós, porque em todo o tempo Ele tem cuidado de nós. No versículo 34, Adonai ouviu o que diziam, irou-se e jurou. E aí eu chamo a atenção desta menção sobre a ira de Adonai. Adonai é um Deus de amor e Ele expressa esse amor, inclusive nessa ira, porque essa posição do povo de Israel, a nossa posição de murmuração, de reclamação, de rebeldia, ela necessita de correção por amor. A correção não é porque Ele não nos ame, muito pelo contrário, Ele repreende aqueles a quem Ele ama. E aí, na continuação, no versículo 35, ele diz: nenhuma das pessoas dessa geração maligna verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados. Aqui ele está eliminando a possibilidade daquela geração tomar posse da terra que ele prometeu. Olha que triste. Aqueles espias colocaram o desânimo no coração daquela população, eles decretaram a impossibilidade, o impedimento deles acessarem aquela terra que manava leite e mel, que Deus preparou exclusivamente para eles. Mas Ele decreta aqui que eles jamais entrariam naquela terra. E Ele diz que dará a ele e a seus descendentes a terra sobre a qual andou, pois ele seguiu Adonai. Ele quem? Caleb e Josué. E eles é que teriam acesso à terra prometida, porque eles foram os únicos que encorajaram, que disseram que não, a terra é muito boa. Nós temos um professor de Torá que diz que ele falou, eia! E esse tom que ele falou, eia, era para que houvesse um basta naquela sessão de murmuração e de desânimo que tomou o povo. E aí, meus irmãos, eu vou para o versículo 40, que diz, olha o decreto de Adonai: quanto a vocês, deem meia volta e dirijam-se ao deserto pela estrada do mar Vermelho. Eu vou repetir para ver se você entende o que me veio como que pulando da página. Quanto a vocês, deem meia volta e dirijam-se ao deserto. Quando você dá meia volta, o que acontece? Eu até lembro do meu tempo de exercício da função de professora de educação física, que a gente tinha essa como uma das vozes de comando na Ordem Unida, que quando você pede para dar meia volta, a sua frente vira para trás e as suas costas viram para onde você está de frente. Então, literalmente, eles retornaram. A nossa vida tem que ser uma caminhada para frente. E quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, esse mesmo decreto é dado a nós. Meia volta e vá para o deserto. Só tem uma coisa que eu observo. Nós temos aprendido que o deserto é um lugar de tratamento,
é um lugar de crescimento. Então, se nós provocamos que o Senhor decretasse um retorno, se o povo de Israel mereceu receber um decreto desse, foi para que houvesse crescimento. Louvado seja Deus pelo retorno, louvado seja Deus pelo deserto, porque tudo que o Eterno faz é bom. Prosseguindo e já quase concluindo, no versículo 45, ele diz: vocês voltaram e choraram diante de Adonai, mas Adonai não ouviu o que disseram, nem deu a vocês nenhuma atenção. Eles resolveram estabelecer depois dessa decisão, estabelecer uma luta com um determinado povo, e Adonai disse que eles não fossem, porque ele não estaria com eles e eles seriam derrotados. Mas obstinadamente e com aquela dura cerviz que lhes era característica, aliás, nós somos eles, a dura cerviz que nos é característica. Dura cerviz é aquela teimosia, é aquela posição obstinada em fazer o que não é para ser feito. E aconteceu exatamente como o Adonai havia advertido. Eles perderam. E aí eles voltaram chorando, como está aqui no versículo 45, mas Adonai não os ouviu, porque eles foram advertidos. Então, por isso, Adonai não os ouviu. E no versículo 46, a explicação do porquê de tanto infortúnio. Este é o motivo de terem permanecido em Cádiz Barnea por tanto tempo. Por que eles ficaram tanto tempo no deserto? Porque eles não obedeceram, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, porque eles não confiaram em Adonai. Então, o nosso tempo de deserto quer dizer exatamente isso: o quanto nós murmuramos, o quanto nós reclamamos, o quanto nós desobedecemos e o quanto nós não confiamos em Adonai. E no capítulo 2, na continuação do versículo 1, e nós rodeamos o Monte Seir por um longo tempo. Meus irmãos, Adonai provocou que eles ficassem andando em círculo em volta de um monte no deserto, sem se dirigir para lugar algum, apenas andando em círculo. E por que é que eles ficaram andando em círculo no deserto? Pela promessa que ele fez, que eu já li para vocês, que está no versículo, na verdade, 35. Nenhuma dessas pessoas de toda essa geração maligna verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados. Esse foi o tempo, esses 40 anos foram o tempo que Adonai aguardou para que morresse toda aquela geração que viu defeito na terra que estava ali, prestes a ser alcançada, mas que pela murmuração eles perderam o direito de entrar nela. Olha que coisa dura, mas foi provocada por eles mesmos, pela falta de confiança que eles tiveram. Na sequência, por fim, Adonai me disse: vocês já andaram o suficiente em torno dessa montanha. Em todo o tempo, Adonai está nos monitorando. Em todo o tempo, ele não nos perde de vista. Diz o Salmo 121, não cochila e não dormita aquele que nos guarda. Acompanhando o progresso, que no caso deles era a morte daqueles que atrapalharam a entrada na Terra Prometida, ele deu a ordem: dirijam-se para o norte.
Eles não andariam mais em círculo. Agora eles teriam uma direção. E entregue esta ordem ao povo: vocês terão que atravessar o território dos seus parentes. Aqui ele dá algumas instruções porque eles iam passar pela terra dos descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Mas eu não vou dar ênfase, pelo menos dessa vez, a esse trecho, e vou te convidar a pular para o versículo 16, já quase concluindo a nossa mensagem. Quando todos os homens capazes de portar armas morreram e não mais integravam o povo, Adonai me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira de Moabe em Ar. Neste ponto da trajetória, já não havia mais ninguém daquela geração que impediu o acesso à Terra Prometida. Agora sim, eles estavam aptos a atravessar e tomar posse da Terra Prometida. O que nós aplicamos com isso? Quando em nós tudo aquilo que fizer parte da velha criatura estiver definitivamente morto, aí sim nós tomaremos posse das nossas promessas e entraremos na Terra Prometida. Não que a gente não tenha mais problemas, não é isso. Mas nós teremos a capacidade de manter a nossa confiança em Adonai e seremos incapazes de murmurar e de reclamar. Isso é possível? Sim, isso é possível. O aprendizado do deserto nos levará a isso. O aprendizado de andar em torno de um monte sem uma direção vai produzir em nós a confiança no eterno. Até porque o que vai definir essa nova posição, ou melhor, o prevalecer da nova criatura sobre a velha criatura, vai ser exatamente a morte de tudo aquilo que a velha criatura tem, que é negativo na nossa vida. E isso, a morte de tudo isso, corresponde à morte daquela geração que impediu a entrada na Terra Prometida. Então, aquela geração, trazendo para a nossa aplicação pessoal, corresponde à nossa velha criatura, que tem que ficar definitivamente morta, para que aí sim a gente tenha a condição de atravessar a fronteira e acessar a nossa Terra Prometida, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E aí está escrito no versículo 24 do capítulo 2: levantem-se, movam-se e atravessem o vale de Arnon. Eis que pus em suas mãos Sihon, o Emori, o rei de Hesbom e sua terra. Comecem a conquista, iniciem a batalha. Essa é uma ordem dada pelo próprio Adonai, o mesmo que deu a ordem para que eles entrassem na terra, para que eles tomassem posse daquela promessa que ele tinha feito aos antepassados. E eles vacilaram e não fizeram da forma como Adonai estava orientando. E ele agora repete para uma nova geração, para uma geração que não tinha os defeitos daquela que ele fez com que morresse no deserto. Aplicando para nós, ele está dando uma ordem agora para nós que já não temos mais o domínio da velha criatura. Inicie a batalha. É uma ordem de Adonai. Não há por que ter medo, não há por que não confiar, porque esta ordem vem de Adonai, o Todo-Poderoso. No versículo 25, hoje começarei a incutir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu, para que a simples menção do seu nome os faça estremecer e tremer diante de vocês. Trocando em miúdos, aqueles ou aquilo
que se colocar como obstáculo na sua caminhada, na minha caminhada, na nossa caminhada, será amedrontado, estremecerá diante de nós. Adonai colocará nele medo, pavor a nosso respeito, para que eles estremeçam e tremam diante de nós. Se diante de uma palavra como essa, nós não nos sentirmos encorajados a enfrentar qualquer tipo de obstáculo, então não há nenhuma solução para nós. Mas eu sei que não é esse o caso. Diante de uma palavra poderosa como essa, eu só tenho um acréscimo a fazer. Hoje, quando nós iniciamos o nosso serviço de Shabat, como nós estamos denominando essa cerimônia aos sábados pela manhã, nós fomos afrontados com uma situação que já está ficando recorrente. Eu não vou detalhar porque não há necessidade. O que eu preciso detalhar, até para que fique registrado, é que o pastor desta comunidade se colocou em oração imediatamente ao início dessa situação, clamando pela ação de Adonai. E, para a glória do nome dele, a situação foi diminuindo a intensidade, diminuindo até que parou. Depois ela foi retomada, mas com uma intensidade bem menor, que não causou nenhum tipo de obstáculo, que não atrapalhou, permitindo que nós pudéssemos concluir o nosso serviço de Shabat em paz. Então, meus irmãos, o resumo desse estudo do nosso Shabat é que a nossa confiança em Adonai tem que ser inabalável, ela tem que ser intocável. Nada pode nos tirar a certeza de que há um Deus no controle de todas as coisas, providenciando todas as coisas e cuidando de nós com um amor que nós não temos a menor condição de medir. É um amor que se expressou pela elaboração de um código de conduta chamado Torá, que nada mais é do que uma instrução de como proceder e agradar ao Eterno e sermos bem-sucedidos. Amém? Eu espero que esta mensagem possa ter tocado o teu coração, como tocou o meu, e que nós possamos nos ver numa próxima oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shabbat Shalom.